Como ficou o Campeonato Brasileiro após esse tropeço do Mengão no Maracanã? Coletiva de Felipe Luiz pós-empate contra o Grêmio. Arrascaeta admite frustração pelo resultado. Boto fica revoltado com a arbitragem da partida. E, para finalizar, tem essa negociação envolvendo Flamengo e Marcos Leonardo, que pode ter um reviravolta com o São Paulo entrando na jogada. A gente vai explicar isso para vocês. Fala galera, rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Resumo rápido do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, de todos os males, acabou sendo o menor com um empate entre Corinthians e Palmeiras. Se mantém na primeira posição após o empate com 47 pontos. O Cruzeiro, por sua vez, passou para a segunda posição com 44 após a vitória sobre o São Paulo. Palmeiras, como disse, terceiro, 43 pontos. Em quarto aparece o Bahia com 36, que tomou-lhe uma sacolada terrível do Mirassol. O Botafogo venceu o Red Bull e agora aparece em quinto com 35. O Mirassol, acabei de falar, aparece em sexto com 35 pontos e fechando os 7 primeiros colocados, o São Paulo com 32, que perdeu para o Cruzeiro. Eu só queria fazer 2 adendos. Primeiro, Mirassol, eu já venho falando, de olho nesses caras, principalmente dentro de casa. E no Maracanã, eles não facilitaram o nosso jogo não, tá? Atentos a esse pessoal que eles estão com fome. É o Mirassol, primeiro ano de Campeonato Brasileiro. Galera, de verdade, respeitar. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando, time subiu agora, que não sei o que lá, só que os caras estão dedicados. E o lamento com relação à partida pífia que o Flamengo acabou fazendo ontem por não ter conseguido o resultado e, na minha opinião, 67 mil frustrados ontem dentro do Maracanã com esse empate frente a um time horrível do Grêmio. Ponto. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo saiu na frente ontem contra o Grêmio no Maracanã, mas acabou sofrendo um empate nos minutos finais em um pênalti que ficou polêmico, tá, galera? Polêmico. E deixou com isso escapar 2 pontos importantes. Após a partida, o técnico Felipe Luiz lamentou o resultado, destacando a superioridade da equipe rubro-negra. Ele disse o seguinte: fomos muito superiores, criamos inúmeras chances para ampliar o placar, mas infelizmente sofremos um empate em um lance duvidoso. Merecíamos a vitória, merecíamos um resultado melhor. Infelizmente não veio. É levantar a cabeça e pensar na próxima. Bom, galera, o Felipe foi questionado sobre as substituições e ele explicou que o time estava recuando e precisava de velocidade, que por isso optou por colocar o Bruno Henrique em campo. Ele foi questionado também, galera, sobre a postura dos nossos jogadores em campo. Perguntaram a ele se falta aos jogadores do Flamengo serem mais reclamões, digamos assim, com os árbitros. E ele respondeu: os jogadores estão focados em vencer. Não é função deles ficar brigando com o árbitro. Quem precisa corrigir erros e rever critérios são os próprios juízes, mas infelizmente isso não acontece. Em relação às opções no ataque, ele justificou o porquê não utilizou Cebolinha, Michael e Juninho. A resposta foi: o Juninho não estava disponível no banco. Ponto. Então tá, né? Cebolinha e Michael disputam posição com o Lino, que, segundo o Felipe, estava em um grande momento na partida.
ele também falou sobre o Arrascaeta, que foi mantido porque, segundo o Felipe, sempre leva perigo e faz a diferença com a bola nos pés. Para finalizar essa parte da coletiva do Felipe Luiz, galera, também perguntaram a ele o porquê de não utilizar Matias Vinha. E a resposta foi: depois do Bragantino, Vinha jogou contra o Atlético Mineiro no Brasileiro e o Ayrton jogou na Copa do Brasil. Os dois estão muito bem. O Alexandro voltou contra o Inter na Libertadores e o Ayrton jogou contra eles no Brasileiro. Para mim, a disputa está acirrada. O nível é muito alto. O Ayrton fez um jogo espetacular contra o Inter. Ele não começou contra o Vitória porque teve um problema familiar. No nível que ele está jogando, está complicado de escolher. Minha escolha hoje foi pela opção que eu achava que era melhor para vencer a partida. Os três continuam sendo opções muito boas para o treinador escolher e ter um lateral de alto nível. Torcemos, né? Verdade. Eu só tenho 2 parágrafos aí para estar retratando. Primeiro, Botafogo, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras, Corinthians estão todos errados. Eu vejo todos os jogadores, estou falando por ter visto, desses times indo para cima do juiz, questionando marcações, questionando cartões, questionando atitudes. Dentro do Flamengo, eles não têm obrigação de fazer isso, ou seja, só joga a bola. Tá, então o árbitro pode fazer o que quer e não quer com o Flamengo, que tá tudo bem. É assim. Pois é, né? Eu até concordo com o Felipe que não é o trabalho do jogador fazer o dever do árbitro. Ele tá ali para fazer o trabalho dele. Mas todo mundo reclama. Ah, mas nós não somos todo mundo. Tá, mas a gente fica com cara de otário. Defender os interesses do time não é necessariamente estar criando polêmica, e sim reclamando pelo que entende ser certo, não é verdade? E falta voz de comando dentro de campo. Eu não vejo o Arrascaeta como esse cara, já falei isso. Para mim, hoje, o capitão do Mengão tem que ser o Jorginho e ponto final. Ele, sem ser capitão, ele reclama. Pois é. Outro que reclamou bastante no pós-jogo foi o Boto. Ele criticou demais a arbitragem do Zanovelli. Aliás, tem como não criticar? O cara, o que fez contra o Flamengo, e eu já tinha falado inclusive sobre isso, ele não precisa necessariamente prejudicar o time. É um cartão amarelo que tira um Léo Ortiz do jogo, é uma falta que deixa de ser dada ou outra que dá para o time adversário, que complica toda uma estratégia dentro de campo. Aí o Boto falou o seguinte: excesso de interrupções, falta de critério, travaram a fluência do ataque rubro-negro. Também veio o fator competência na hora de finalizar, pegar um goleiro que está numa noite iluminada, como foi ontem o Volpi, que defendeu tudo e mais um pouco. Defesa dos caras fechada, que a gente também não pode tirar o mérito do adversário, tem tudo isso, né? Claro, com certeza. E em especial ele mencionou a indignação com relação ao cartão amarelo recebido pelo Léo Ortiz em uma disputa em que, na visão dele, não houve falta. Esse foi o terceiro, inclusive, cartão, como mencionei, e o Léo tá fora do jogo contra o Juventude lá no Rio Grande do Sul. Um mamão com açúcar pro Flamengo. Eu também concordo, eu não vi, tá? Quem discorda, tudo bem, eu não vi falta naquele lance, até porque o Léo toca primeiro na bola. Se o cara cai por cima dele, o que pode fazer? E depois, o BH tá sendo processado. Dá pra entender? Pois é, Né? Bom, galera, seguindo com as notícias, o Mengão ficou apenas no empate em 1-1 com o Grêmio ontem. O único gol do Flamengo na partida foi marcado por Arrascaeta, nos primeiros minutos aí do segundo tempo. Depois do jogo, o uruguaio desabafou e lamentou a vitória que escapou aí nos minutos finais. Ele disse assim: a gente não conseguiu sair com a vitória por cima de tudo. Acabou empatando ali no finalzinho. Pequenos detalhes que a gente tem que corrigir, mas já foi feito, não podemos trocar por mais nada. Apenas melhorar para o próximo jogo. E nisso ele tem razão. Ontem ficou claro que esses pequenos detalhes aí, como ele mencionou, precisam de ajustes.
e muitos ajustes, hein? E só uma informação importante, galera, o elenco do Flamengo ganhou aí 4 dias de folga nessa semana. Só volta a treinar na sexta-feira. O time só retorna a campo no dia 14, tá? Contra o Juventude, já que o Campeonato Brasileiro vai ter uma pausa por conta das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Então, bom descanso, né, ao nosso elenco e que voltem na sexta-feira empenhados em corrigir esses pequenos detalhes, como mencionou o nosso Camisa 10. Foi inclusive mencionado em programas, inclusive do nosso canal, durante a semana que passou, o lance de que o Flamengo só teria uma parada para a data FIFA. Aí, tanto a comissão técnica quanto a diretoria começou a reclamar disso, tendo em vista que o Flamengo teria menos tempo que rivais para preparação. Aí eu fico me perguntando, quando tem a oportunidade de se preparar, tem uma folga de 4 dias, de que valência então tem isso? Não entendi. Mas... eu manteria, talvez, a folga de 4 dias que seja, mas organizaria essa parada aí de uma forma um pouquinho diferente. Mas isso sou eu, né? Como eu não sou técnica do Flamengo, então tenho que ficar quieta no meu lugar. Muitos têm perguntado com relação a essa negociação que supostamente o Flamengo teria envolvendo o nome de Marcos Leonardo. Aí a gente está trazendo aqui para vocês também um resumo de quanto e como está isso. Quanto, porque vocês vão se surpreender com o valor, tá? O jogador sinalizou que quer retornar para o Brasil, tendo em vista que quer vestir a camisa da seleção brasileira. Do lado do Flamengo, o entendimento é mais ou menos o seguinte: ambição, porém prudência. O Flamengo chegou até a considerar pagar o valor do passe do atleta. Os direitos dele hoje estão em 25 milhões de euros, por se encaixar no sistema de jogo do Felipe Luiz. O Flamengo, inclusive, num passado não muito distante, tentou a contratação desse jogador quando ainda estava no Santos. Não sei se os amigos vão se recordar. Mas o que pesou do lado do Flamengo? Financeiro. O jogador tem um salário lá, mais ou menos de 3 milhões de reais mês. E o Flamengo fez uma oferta de 2 milhões, reduzindo aí 1/3, mais ou menos, do valor que o cara recebe hoje. Até então, não é um grande problema. Existem outras questões por trás. Até mesmo entendo que a disputa por titularidade faz o jogador refletir sobre uma vinda ou não para o Flamengo. Aí, de repente, quem aparece na parada? O São Paulo, com uma proposta totalmente diferente. Estava olhando a negociação e resolveu intensificar tudo. Como? A seguinte: ele reduzir a proposta salarial, também existiria pagamento por parte do Al Hilal de parte do salário do Marcos Leonardo, porque a ideia inicial é de um empréstimo que giraria ali na casa de 14 a 18 meses. Isso tornaria, por parte do São Paulo, um negócio extremamente viável. O Al Hilal, como está na história? Eles têm o interesse em liberar o jogador por empréstimo, sim, desde que exista uma compensação financeira e, no final do empréstimo, seja adquirido o jogador. Contrário a isso, pagar o que eles estão pedindo, que é mais ou menos esse valor aí de 25 milhões de euros que eu mencionei. Aguardar. A janela de transferência se encerra amanhã. Se pode ou não pintar surpresas no Flamengo, não sei. Mas está aqui essa possibilidade, a coisa está rodando e a gente sabe que depois que essa nova diretoria assumiu, tudo fica muito na surdina. De repente o cara só aparece como contratado. Vamos ver. Esperar, né? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente semana a todos nós, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.